Hoje eu vou continuar a história de Jonas, porque senão vai ficar muito comprido ontem. Deus preparou um peixe para engolir ele no fundo do mar, senão ele morreria. E ele, como os planos de Deus não podem ser frustrados, Deus salvou ele e fez ele ir lá, e os ninivitas se converteram. Mesmo sendo aquele povo tão mau que fincava seus inimigos nas estacas e deixava ali até morrer. Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor seu Deus. Está em Jonas 2, tá? Se vocês quiserem conferir. Seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ali ele tinha se arrependido. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Ele tinha certeza que Deus salva ele. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram em minha cabeça. Devia estar dentro da baleia. Eu desci até os fundamentos dos montes e os ferrolhos da terra. Correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Deus meu. Quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade, no templo da tua santidade. E os que observam as vaidades vãs deixam suas próprias misericórdias. Quem fica atrás de besteira, deixa misericórdias do Senhor, que é o que importa. Porque essa vida aqui nós estamos só de passagem. Nós precisamos de vida eterna. Nós e nossa família, nossos vizinhos, todo mundo precisa. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei do Senhor, vem a salvação. O que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, Jonas ao Senhor. Falou ao Jonas, pois, o Senhor ao peixe. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Deus falou com o peixe, e vomitou Jonas na terra. Foi na areia e vomitou Jonas. Olha, até o peixe obedece a Deus. E por que a gente às vezes é tão rebelde? E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3.000 dias de caminho. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho, não 3.000, 3 dias. Aqui é Jonas 3. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Se não se convertesse em 40 dias, Deus ia destruir. Pelo que eu entendo aqui. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco. Vestir-se de pano de saco naquela época significava se humilhar para Deus, desde o maior até o menor, porque esta é a palavra que chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono e tirou de si suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto. Até os animais fizeram jejuar. Nem se lhes dê pasto, nem bebam água.
mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se Deus voltará, quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do seu furor a sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles e se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez, não destruiu Nínive. O descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. A gente fica assim também, né? Somos humanos. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em sua benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Por que será que ele estava tão desgostoso que queria morrer? E disse o Senhor: é razoável este teu ressentimento? É razoável esse teu ressentimento? É uma pergunta, que tem um ponto de interrogação. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma ababoreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da ababoreira. Ficou feliz que Deus fez isso com ele. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte para subir da alva, o qual feriu a ababoreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da ababoreira? É uma pergunta. E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da ababoreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Então mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais. Parece que ele estava revoltado, que Deus tinha se arrependido e não ia destruir mais a cidade. Mas não revoltado, querendo que Deus destruísse. E pelo que eu entendi, ele ficou revoltado porque Deus não precisava que ele tivesse ido para lá. Porque Deus é Deus, ele podia fazer ele se converter sem ninguém pregar. Mas desde o princípio Deus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Os anjos queriam pregar, Deus disse: não, os homens vão pregar. Se os homens não falar, as pedras falarão. Que vergonha para nós, né? Temos que falar do evangelho do Senhor, temos que falar do evangelho de Deus. Se nós não falar, as pedras vão falar. Isso é muito vergonhoso. Fale de Jesus para o seu vizinho, fale de Jesus no seu trabalho, fale de Jesus. Não seja aquela pessoa chata, que fica só falando, que vai afastar as pessoas. Mas no momento oportuno, que a pessoa talvez estiver passando por uma provação, uma coisa, você diz: eu vou orar por você. Lê um versículo da Bíblia, ora. Assim você vai ganhando a pessoa para Jesus. É isso que Deus quer, que nós
Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então é isso que nós temos que fazer. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu me achego a Ti. Eu me achego na Tua presença com temor e tremor. Porque a Tua palavra diz que aquele que tem temor a Ti, um anjo do Senhor os guarda, os cuida e livra de todo mal. Que eu tenha temor a Ti, eu e minha família, para sempre temor a Ti. E todo mundo que vai ver e ouvir esse vídeo que tenha temor, que o Senhor abra o entendimento, que Teu Espírito Santo venha, abra o entendimento das pessoas e elas tenham temor a Ti. E elas se convertam nos seus maus caminhos, e suas famílias, e seus vizinhos, e seus amigos, e seus colegas de trabalho, a ponto de nós formarmos uma igreja só, que somos a noiva e Cristo é o noivo. A Tua palavra diz que é possível chegar à estatura de Cristo. Olha onde nós estamos, é vergonhoso para nós, Pai. Dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria. 3 coisas quero te pedir. Fazer a Tua vontade, fazer a Tua vontade e fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Beijos, meus amados. Ficou um pouquinho longo, mas vale a pena você assistir.